Hebreus, que é considerado um livro, mas ao mesmo tempo uma carta, porque foi, sim, direcionada à igreja perseguida. E várias pessoas em diversas regiões receberam então esses ensinamentos deste autor, que foi um pregador, um encorajador da fé daqueles irmãos que passavam por perseguição ali no primeiro século. É muito importante que você saiba que hoje, pela graça de Deus, nós estamos iniciando uma nova série de mensagens que vão nos ocupar nos próximos domingos. Você viu aí a chamada no Central em Foco. Estaremos falando sobre os heróis da fé, hoje começando com Abel. Próximo domingo, Enoque, e assim sucessivamente. E também é importante que você saiba que as mensagens não serão as mesmas no culto das 10 e das 19 horas. Tá certo? Pastores diferentes também estarão ministrando. E eu tenho certeza que essas palavras elas vão se complementar e falar poderosamente aos nossos corações, para que possamos mesmo aprender a viver pela fé. E que possamos fazer convergir a nossa fé para a direção certa, como aprenderemos hoje aqui. Vamos juntos então proceder a essa leitura. Hebreus capítulo de número 11, diz assim o verso 1: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Amados, não podemos dizer que o mundo atual não tem fé. O mundo secularizado, ele prega um tipo ou diversos tipos de fé. Na verdade, essa sociedade contemporânea, com o espírito que nela predomina, da secularização, dicotomiza, separa, divide a nossa vida em pequenas caixas. Na maior parte delas, esse próprio ser humano continua no controle. E quem sabe em algumas, sobretudo na caixinha da religiosidade, então ali se concebe a existência de Deus e quem sabe se dá créditos à sua própria vontade. Assim vive a sociedade moderna. É a fé no homem, é a fé no dinheiro, é a fé na experiência sensorial, ou seja, é o jeito, é a vontade de cada um, de cada ser humano que acaba predominando. Então a fé nada mais representa do que uma produção humana. A fé, como tudo que acontece nessa sociedade, é uma produção humana. A fé tal qual se vive hoje. Só que isso destoa completamente daquilo que a palavra diz. Porque, segundo a palavra, a fé ela é dom de Deus. E precisamos aprender a viver pela fé, uma fé que agrada a Deus. Que não seja mais um tipo de fé. Que não seja apenas mais uma manifestação, quem sabe religiosa, ideológica ou filosófica, mas que seja um modus operandi, um jeito de vida que se coaduna com a palavra, um jeito de viver a fé. Como é importante entendermos o que a palavra fala acerca de fé. E Abel tem muito a nos ensinar. Não só por aquilo que ele viveu, mas também para onde a sua vida apontava. Quando entendemos o contexto da palavra fé, neste capítulo,
nós chegamos à conclusão que fé é persuasão, é crença, é convicção. Isto é, a fé é o agir de Deus em direção ao homem, o convencendo dos seus pecados, consolidando dentro do coração do homem e da mulher os seus atributos, a sua palavra, as suas promessas e, acima de tudo, nos ensinando acerca de quem é Cristo. Quanto mais convencidos somos por Deus, mais fé podemos ter. Fé é um processo ininterrupto, é um trabalhar cotidiano de Deus nos convencendo, nos tomando cada dia mais para Ele. Na verdade, a fé, ela não é um movimento humano sem antes ser de Deus. Quando lemos nesse texto que a fé é a convicção das coisas que se esperam, é a certeza daquilo que a gente não vê, então acabamos chegando a uma falsa conclusão de que a fé é resultado de um esforço nosso. Eu preciso me esforçar para ter mais fé. O teu esforço poderá te levar a um religiosismo mais intenso, mas não necessariamente a uma fé mais primorosa. Não é você que gera fé. É o próprio Deus quem gera pela ação do Espírito através da palavra. E se podemos fazer algo é porque o próprio Deus assim nos capacita. Se há uma responsabilidade humana, uma coparticipação nossa, tudo isso vem do trono de Deus para cada um de nós. Somos tão miseráveis que nem esta fé que apresentamos vem de nós, vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ter fé, portanto, é encontrar motivos para crer, mas esses motivos quase sempre não vêm através das circunstâncias. É isso que caracteriza a fé. É essa ação, essa capacitação divina em nós que nos faz enxergar além das circunstâncias. Neste mesmo texto encontramos esta palavra: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, verso 6. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. No início, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que se esperamos o que vemos, na verdade não esperamos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Fé é esta capacidade que temos em Deus de permanecermos esperando o seu agir, a sua vontade, a sua palavra, a sua orientação. Mas o autor aos Hebreus, ele inicia o seu tratado sobre fé. Ele coloca como introdução da galeria dos heróis da fé algumas características gerais disso que ele chama de fé. Então ele diz que, em primeiro lugar, esta fé é justamente esse ato de reconhecer que o mundo foi criado por Deus, pelo poder da palavra de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, diz o verso 3, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hoje precisamos reverberar esta fé, sobretudo diante de tantas teorias que a ciência valida, que os nossos filhos escutam nos colégios por aí, acerca da criação, acerca da formação do universo, do início de todas as coisas. Vivemos num período onde precisamos sim ser radicais nas nossas doutrinas, naquilo que a palavra nos informa, porque representantes de uma fé contrária são muito radicais e contundentes nos seus ensinamentos. Muitas vezes, com essa preocupação de sermos politicamente corretos, nós acabamos abafando algumas verdades. A fé secularizada reconhece em alguns ambientes Deus como arquiteto do universo, mas não como criador.
A fé secularizada é capaz sim de reconhecer que há um Deus, mas não necessariamente o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e que este Deus, em toda a sua complexidade, beleza e formosura, estava presente na criação, conforme diz Gênesis capítulo 1, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vemos ali o verbo no original hebraico, justamente no plural. Podemos contemplar esta fé nesses escritos aos Hebreus. Agora, se há uma dificuldade de entender a verdadeira fé no campo teológico e das ideias, essa dificuldade ela só aumenta no campo da prática, quando passamos a falar da nossa necessidade de testemunhos. E é aí que esse sermão, essa pregação, esse compartilhar, entra no seu primeiro tópico. Qual é a fé que agrada a Deus? Porque a fé de Abel agradou ao Senhor. Em primeiro lugar, porque esta fé o capacitou para um testemunho. A fé que agrada a Deus nos capacita para testemunhar. O texto diz claramente que Abel obteve, pela fé, testemunho de ser justo. A ideia aqui no original grego é justamente um testemunho apropriado, equitativo, reto. Muito embora, como veremos, a base de sua postura, de seu testemunho, não era a ação em si, ou mesmo o tipo de oferta, mas um testemunho que brotou da motivação do seu coração. Quando o assunto, irmãos e irmãs, é testemunho, todos nós, de alguma forma, estamos em dívida. Alguns de nós pecamos justamente por almejarmos testemunhar a partir da nossa própria moral, do nosso próprio mérito, do nosso próprio esforço. Uma geração de Caim, com certeza apresenta mais ofertas que estão pautadas no esforço próprio, do que no mérito daquele que é digno de receber todas as ofertas. Mas outros, por sua vez, pecam pelo liberalismo, pecam porque cultivam uma vida totalmente sem regras, uma vida onde tudo pode. Uma vida que tenta de fato se conformar, uma vida que tenta ser agradável não a Deus, mas a todas as pessoas, a todos os valores. E quando isso acontece, taxativamente nós desagradamos ao Senhor, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós precisamos pensar, irmãos, que essa pandemia, ela de fato trouxe à tona quem nós somos. Ela revela, ela acentua características que muitas vezes só são conhecidas na nossa intimidade por pessoas que estão muito próximas a nós. Eu quero que você pense um pouquinho agora, meu irmão, minha irmã, de uma forma muito prática, na qualidade do seu testemunho. Vamos pensar na qualidade do nosso testemunho. O nosso testemunho dentro da nossa casa. Nós vivemos um período tão difícil de qualidade cristã, que a gente tem que falar para nós mesmos que nós precisamos testemunhar dentro da nossa casa. O testemunho como marido, o testemunho como pai, o testemunho como filho. O testemunho do casal diante dos filhos. Nós aprendemos aqui em um dos cursos do Ministério Família, como é importante, por exemplo, que o casal tenha o tempo do sofá e que os filhos saibam que aquele momento é o momento do casal, onde os filhos, por exemplo, podem visualizar seus pais ali numa condição de carinho, de afeto. Papai beijando a mamãe, dormindo no colo da mamãe, fazendo carinho na mamãe e vice-versa. Nós precisamos testemunhar dentro das nossas casas. Esse testemunho não tem a ver só com pregação, mas tem a ver com o estilo de vida. Parece que vamos gerando cada vez mais crianças, adolescentes e jovens doentes porque não lhes damos as devidas referências.
E numa geração sem referencial, se essas crianças não encontrarem essas referências dentro de casa, o que será delas? Precisamos pensar no nosso testemunho com aquelas pessoas que nos servem todos os dias. O porteiro do condomínio, o caixa do supermercado. Sabe aquela mulher que cuida de você, minha irmã, quando você vai ao salão? O vizinho, a vizinha, o amigo. Precisamos pensar sim no nosso testemunho das portas dessa estrutura para fora. Nós não gostamos de ouvir esse tipo de palavra porque isso mexe sim conosco. Mexe com o nosso jeito de viver, com a nossa metodologia, com os nossos estilos, que acabam muitas vezes sendo idolatrados e vamos encaixando, vamos dando os nossos jeitinhos para driblar a nossa própria consciência em relação a tantas coisas, em relação a tantas práticas. Mesmo nós pastores, que grande desafio temos nesse tempo. Esse desafio é para todos nós, o desafio do testemunho. Sabe, irmãos, agora não se trata de uma vida forçada, porque de uma forma, quando há força, a coisa fica emperrada. Se não há vida com Deus, não há testemunho. Nós vamos ver daqui a pouco, se a nossa vida não é uma oferta diante de Deus, de adoração, não haverá testemunho. Antes da vida ser testemunho, ela tem que ser uma oferta. Quando a vida não é uma oferta, não há um testemunho de justiça. O testemunho de justiça, ele é uma consequência de uma vida que acontece diante do altar de Deus. Uma vida que cultiva a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Uma vida que vive sob os ares da ressurreição, da cruz vazia. Porque somente a fé na cruz vazia nos habilita para testemunharmos com autoridade e ousadia. Quando Jesus Cristo ressurreto apareceu aos discípulos, diz o Evangelho de João capítulo 20, versos 22 e 23. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe o retiverdes, são retidos. A ideia aqui de conceder perdão ou de reter o perdão não passava pela pregação dos discípulos. Passaria sim pelo estilo de vida deles. Um estilo de vida impactado pela ação do Espírito. Seria tão contundente que as pessoas, ao olharem para esses discípulos, que receberam o fôlego de vida, o sopro do chamado, então essas pessoas seriam constrangidas, então essas pessoas teriam que mudar a sua conduta, não por conta de uma palavra que ouviram, mas por conta de um testemunho justo, que impactou, que mexeu, que abalou as estruturas de suas vidas. Essa é a ideia do testemunho, uma vida que permanece no altar de Deus, que cultiva a intimidade com o Espírito de Deus. Essa vida não precisa forçar, não precisa necessariamente ter uma intenção pontual de testemunho. Muito embora testemunho, sim, necessite da nossa disciplina e da nossa atenção. Mas quanto mais vida de altar temos, mais o testemunho fluirá naturalmente. Se eu tenho que pensar um pouquinho, não é? Se eu tenho que parar para pensar ou mudar o meu repertório quando alguém está chegando, peraí, significa que esse testemunho não está sendo tão natural. Esta fé que agrada a Deus é uma fé que nos capacita para o testemunho. Em segundo lugar, esta é uma fé que tornou e que torna a nossa vida e a nossa oferta agradáveis ao Senhor. A fé que Abel apresentou tornou sua vida e tornou a sua oferta agradáveis ao Senhor. Na verdade, quando nós agimos pela fé, irmãos e irmãs, a nossa vida e as nossas ofertas se confundem. A nossa vida
e os nossos exercícios religiosos se confundem. Não são situações diferentes. Na verdade, eles dão o tom para um ritmo constante de vida. Os exercícios espirituais não são meros rituais sacados da nossa rotina religiosa. Na verdade, somos o que somos em todos os momentos. Quando a fé vem de Deus, a vida e a oferta lhe agradam, e esta vida serve como um hino de louvor ao Senhor. Tudo se transforma no meio de glorificação do nome de Cristo. Nosso trabalho, nosso lazer, nosso dia a dia, nosso sentar, nosso levantar, nosso dormir, nosso acordar, tudo é para a glória de Deus. Os instrumentos que Ele mesmo nos deu para trabalharmos, eles também glorificam ao Senhor. Cada patrimônio adquirido, cada patamar conquistado, tudo se transforma num instrumento de louvor e de adoração ao eterno Deus. Abel tinha essa consciência quando ele entregou as primícias do seu rebanho. Mas ele não o fez como uma moeda de troca. Esse era o coração de Caim. Abel, na verdade, o fez em reconhecimento de que tudo vinha de Deus e continuava sendo de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos nesta manhã sondar as motivações das nossas ofertas, daquilo que fazemos, tido como coisa boa, daquilo que entregamos, seja uns para os outros, ou mesmo seja para o próprio Deus. Há uma diferença clara de motivação na entrega de Caim e na entrega de Abel. Pense um pouquinho. Todos aqui sabem que eu gosto de cozinhar. Pastor Vanderly esteve em casa ontem. Comemos um chile lá, né, Vanderly? Foi uma benção. Teremos esse momento. E o cozinheiro, ele gosta do quê? Ele gosta de elogio. Ele gosta de elogio. É ou não é, irmã Dalva? Feliz em ver irmã Dalva aqui. Cozinheiro gosta de elogio. Poxa, que comida gostosa. Olha, o tempero tá chique. Rapaz, está no ponto, hein? Nunca comi uma comida assim. Agora, pensa numa coisa. Quando eu faço algo esperando mais o feedback, quando a motivação é a resposta e não a entrega, a minha oferta é a oferta de Caim. Eu não estou fazendo porque Deus me levou a fazer. Quando o elogio passa a ser um fim, passa a ser a meta do meu fazer, eu sou mais Caim do que Abel. A nossa fé, quando vem de Deus, ela nos capacita para viver e ofertar de forma agradável. Isso tem a ver com motivação. Não tem a ver com a entrega de sementes ou de um cordeiro. Mas tem a ver com o que está no coração. As verdadeiras entregas, elas não nascem nas mãos, elas nascem no coração. Boas ou ruins. Quando você envia uma mensagem para alguém que está sofrendo, alguém da sua família, quem sabe um amigo, um texto lindo, o Senhor te deu uma palavra para você tão somente abençoar aquele coração. Só que aí o seu coração começa a se angustiar porque você entregou uma mensagem e do lado de lá não veio resposta. Peraí, você queria consolar ou você queria que o seu coração fosse afagado com uma resposta ou mesmo com um agradecimento? Se aquilo que a pessoa vai me dizer for mais importante para mim do que o que eu estou entregando para ela em nome de Jesus, então a minha oferta é mais oferta de Caim do que de Abel.
Pela fé nós podemos apresentar uma vida e uma oferta agradáveis ao Senhor. Nessa geração de Caim, nós não aceitamos a reprovação das nossas ofertas. O que levou Caim à morte foi justamente o não saber lidar com a reprovação. Porque para nós é mais fácil olharmos para a oferta do outro, criticarmos a vida do outro. Quem sabe, inclusive, julgarmos a soberania de Deus, porque o outro, ele não teme a Deus aparentemente, mas ele é tão mais próspero do que eu. Por que não olharmos para a reprovação de Deus das nossas ofertas, ao invés de tentarmos avaliar a oferta do outro? Quando há uma reprovação por parte de Deus da oferta, é porque possivelmente a motivação do coração nasceu corrompida. É muito importante nós pensarmos nisso, irmãos e irmãs. Quando nós olhamos para a vida e para o ministério de Jesus, quando nós olhamos para o momento decisivo da cruz, ele não olhava para aquelas pessoas que o colocaram ali. Ele não dizia coisas do tipo: vocês deveriam estar aqui, eu não. Ele simplesmente disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando os discípulos repreenderam alguém que estava expelindo um demônio, eles chegaram para Jesus e disseram, falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhes disse: não proibais, porque quem não é contra vós, é por vós. Jesus sempre sondou a motivação dos corações. Há um substantivo aqui, quando se refere à qualidade da oferta de Abel. E a ideia do original grego desse texto de Hebreus é justamente esta: a qualidade desta oferta vai muito além da oferta em si. Ela passa pelo ato de sacrificar. Não está relacionado com aquilo que Abel está entregando, mas está relacionado com a postura do seu coração. O testemunho só acontece quando a vida, ela é uma oferta. E para nós terminarmos esta palavra e termos um tempo de oração, a fé que agrada a Deus é uma fé que venceu a morte. É uma fé cuja vida ecoa para a eternidade. Esta fé que agrada a Deus faz a nossa vida acontecer na perspectiva da eternidade. Na verdade, irmãos e irmãs, a vida, ela é muito pequena quando nós pensamos apenas nesse intervalo da nossa concepção até a morte física. Há uma expressão que gostamos de dizer: ninguém nasceu para semente, e ela é verdadeira, mas ela pode nos acomodar. Bom, já que eu vou morrer mesmo, e quem sabe vou morrer logo, então deixa eu viver de qualquer jeito. Então a vida, ela fica pequena quando você pensa assim. A verdade, nós não nascemos para a morte, nós nascemos para a vida, para uma eternidade com Deus. Mas nunca se viu tanto medo da morte próximo a nós. Até mesmo cristãos, líderes, têm sofrido por conta desse excesso para nós, né? Da realidade da morte. Todos os dias praticamente convivemos, recebemos uma mensagem no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, no WhatsApp, que alguém próximo a nós faleceu. E isso vai mexendo com a gente, mas isso deve nos fazer, irmãos e irmãs, pensar sim, como disse o pastor Emerson, a linda canção entoada pelo coral, deve nos fazer pensar na eternidade. Eu espero o dia quando Ele virá me buscar. Pastor Diogo esses dias disse aqui
que a morte ela é a glória para aqueles que sempre defenderam o Evangelho. Às vezes nós ficamos com pena, com dó. E devemos ter compaixão de todos aqueles que sofrem, independentemente da causa. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que aquele missionário que se tornou um mártir, ele recebeu a glória. Ele morreu sendo perseguido. Ele morreu pela fé. Alegrai-vos quando vocês forem perseguidos. Sabe, irmãos e irmãs, nós precisamos pensar na nossa vida, na perspectiva da eternidade. Viver além desta vida é o convite do Evangelho para mim e para você. Mas o que significa viver na perspectiva da eternidade? Não dá para falar tudo aqui, mas em primeiro lugar, viver na perspectiva da eternidade é você saber quem você sempre foi a partir da decisão eterna de Deus de te criar. Olha aqui para mim. A tua história não é o que os teus 15, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 100 anos falam. Você é muito mais do que esses anos que você já não tem mais. Você é muito mais que o trauma da tua infância. Você é muito mais que o abuso que você sofreu. Você é muito maior que a rejeição que te acometeu. Você é muito maior do que uma enfermidade grave que te pegou. Esses dias eu passei o dia todo escutando uma canção do Renascer Praise chamando Ser Conhecido por Deus. E durante todo o dia eu pensei que o Espírito Santo queria falar ao meu coração o seguinte: olha, você não é o que as pessoas dizem que você é. Não fique preso à opinião das pessoas a seu respeito. E essa já seria uma boa reflexão. Mas chegando em casa à noite, o Espírito de Deus tomou o meu coração e a minha mente dentro daquele carro. E o Senhor falou assim para mim: sabe por que você escutou essa música hoje o dia inteiro? Deixa eu falar para você, filho. Sabe como Deus te vê? Deus te vê como Ele te criou, como Ele te planejou, ainda que a vida tenha te desconfigurado. Deus te vê a partir do projeto original, ainda que a vida tenha te desconfigurado. Viver na perspectiva da eternidade é resgatar a verdade sobre a tua vida. E a verdade não está no teu sobrenome, não está no DNA que você herdou da tua família terrena. A tua verdade está no DNA do céu. E é esta verdade que precisa se sobrepor a todas as suas patologias, meu irmão. Viver na perspectiva da eternidade é você conseguir, pela ação do Espírito, ser quem você nasceu para ser. Nesse sentido, importante não é como nós nascemos e desenvolvemos, mas como nós vamos morrer nessa terra. Decida viver os seus últimos dias sendo tudo aquilo que você nasceu para ser. Deus tem paciência conosco. Então você é muito maior que o pânico, você é muito maior que a depressão, você é muito maior que o medo, você é muito maior que a angústia. Por mais que o tataravô, de repente o tataravô teve depressão, o bisavô teve depressão, o avô, o pai teve depressão, e você diz: eu vou morrer de depressão. Meu irmão, você é além das tuas gerações terrenas. Viver na perspectiva da eternidade é isso. Mas para terminarmos essa palavra, também significa escolher, pensar, falar e fazer para a eternidade. Viver na eternidade, na perspectiva da eternidade, é sempre escolher falar, pensar e fazer de modo a construir um patrimônio eterno e não apenas terreno imediato. Você não pode dizer para os seus filhos nessa crise que você não vai morrer de Covid. Podemos ou não? Podemos afirmar isso? Pastor Jefferson ministrou aqui esses dias sobre o sofrimento. Todos nós estamos sujeitos. Nós não podemos prometer para os nossos filhos: olha, eu vou ver os seus filhos. Nós podemos sonhar com isso.
nós podemos estimular essa esperança, mas nós não podemos garantir. Mas uma coisa nós podemos fazer: escolher fazer para a eternidade, eternizar momentos com eles, construir patrimônios de fé no coração deles, e não apenas deixar patrimônios físicos a eles. Isso você pode fazer. Você pode acordar todos os dias com a decisão de naquele dia viver na perspectiva da eternidade. Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo que Deus formou, Ele o fez no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Irmãos, vidas que vivem assim, com a eternidade impregnada no seu coração, elas não morrem jamais, mesmo quando seus corpos baixam à terra. O pessoal aqui tira sarro de mim porque eu cito muito William Barclay. Eu vou ter que citar de novo, pastor Hermes. Meu Deus. Prometo que essa semana é a última vez que eu faço isso aí. Ele diz o seguinte: quando um homem deixa este mundo, pode deixar algo como um veneno que se infiltra na vida, ou pode deixar algo maravilhoso que brote e floresça sem fim. Deixa uma influência de bem ou de mal. Cada um de nós, quando morre, segue falando. Que o Senhor nos conceda a graça de deixarmos um rastro de bênçãos para as vidas dos que vêm depois. Assim foi Abel, tanto que o texto chega a falar que mesmo depois de morto, suas obras continuavam ecoando e falando. Fique em pé, meu irmão. O testemunho dos heróis da fé, que será pregado aqui nos próximos dias, é uma referência. Serviu para a igreja perseguida como uma torcida que anima o seu time que está perdendo. Corinthians, por exemplo, sempre perde. Os corintianos têm que prestar atenção na galeria dos heróis da fé. O autor de Hebreus está dizendo: olhem a grande nuvem de testemunhas ao redor de vocês. Todos esses heróis da fé, eles são gritos que animam vocês. A vida deles mostra que é possível vencer. Mas, ao mesmo tempo em que eles são inspiração, esses testemunhos são apenas sombras. O autor aos Hebreus, ele chega ao ápice da sua pregação no capítulo 12, quando ele fala sobre o exemplo de Jesus. Esse Jesus, ele é a oferta perfeita, o testemunho mais excelente. A Bíblia, quando fala desse Jesus, irmãos e irmãs, fala que ele não é só o Deus eterno, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele nos concedeu a oportunidade de também sermos eternos e vivermos a sua presença. É esse Jesus que adoramos nesta manhã, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado pelo privilégio de recebermos o teu recado. Senhor, obrigado porque temos aprendido a viver pela fé. E que esta fé seja mesmo uma fé que nos habilite a testemunhar, a viver como uma vida que se percebe como oferta ao Senhor. Espírito de Deus, ministra aos nossos corações esta certeza de quem somos, e que todas as mudanças que a vida e os sofrimentos fizeram em nós, que elas agora possam, meu Deus, se render ao projeto eterno que foi decidido por cada um de nós, na eternidade, na soberania, no teu silêncio, na tua solitude. Nós recebemos, Pai, essa identidade celestial e queremos viver em função dela. Que possamos falar, fazer e pensar para a eternidade. Livra-nos das futilidades, das mediocridades desta vida. Nós queremos glorificar o teu nome, Pai, e que esta fé seja mesmo uma fé que vem impactar o mundo. É a nossa oração, no nome poderoso e precioso de Jesus, nosso amado Salvador. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Vamos glorificar ao Senhor. Já estamos encerrando esta celebração. Queremos convidar você para participar conosco à noite, ainda que seja online. Teremos também uma palavra de Deus para o seu coração. Não esqueça do quilo do amor.
Você pode entregar ao longo de todo este dia. Oremos. Senhor, obrigado por esse tempo que o Senhor nos encaminha em paz e em segurança para as nossas casas. Que o Teu nome seja mesmo glorificado em nós e através de nós. É a nossa oração em Cristo. Amém.